Peraí. Bom, gente, primeiro quero dar uma boa noite a todo mundo, né, que veio, que já chegou e que vai chegar. A última apuração hoje de manhã com a Melissa foi que já tinha 200. Ela disse, professor, diz o número aí. Eu disse assim, sei lá, 200. Não, tem 280. Alguma coisa além de 280, com certeza, né? E isso se deve, né, eu acho que também à atualidade deste assunto, a polêmica que foi criada, né, em relação a esse assunto, as discussões que foram parar na mídia, inclusive no TikTok, né, sobre o assunto, opiniões desprovidas de base técnica, não é? Apenas de achismo, né, em relação às coisas, e nós agora tratamos o judiciário no país como se fosse novela, como se fosse a novela Pantanal, né? Então, tudo isso, né, já traz para a gente aqui um assunto, né, quente, bastante quente, com muitos desdobramentos, né? E aí, como coordenador acadêmico aqui de MBAs aqui na Universidade Católica de Petrópolis, né, com o PETEC, nós temos por costume trazer a cada 2 meses, 3 meses por aí, alguns assuntos acadêmicos, né, assim, de interesse da nossa comunidade aqui, e convidar as comunidades externas, convidar o mercado, né, para a gente discutir, porque um dos papéis da academia, né, é disseminar conhecimento, né, não só para os seus, mas também para a comunidade externa, né, para a sociedade. E é isso que a gente faz aqui. Ao longo aqui do curso, desse mini curso de hoje, eu vou também pedir que a Melissa, né, depois envie para todos os inscritos aqui algumas coisas do que a gente faz, dos nossos MBAs aqui, e também um convite para dois outros mini cursos, né? Um vai ser na segunda-feira, agora, dia 27, né, sobre gestão estratégica de hospitais e clínicas. Esse minicurso está ligado ao MBA em Gestão de Hospitais e Clínicas, né? E no dia 29, né, uma pergunta lá, onde esse nosso mercado, né, vai, né, e quem é que vai mexer no nosso queijo. A Lu vai estar comigo nesse no dia 29, né, e assim, para a gente discutir coisas que estão acontecendo por aí, como, por exemplo, Insurtechs, né? Toda a revolução regulatória que aconteceu aí por conta, nos últimos 2 anos, aí por conta da SUSEP, para onde isso vai, né? A dificuldade de colocação de riscos no mercado, que todos nós sofremos com isso. Nós estamos virando franquia de Miami. Se você tiver um risco de 10 milhões para colocar, quem decide é Miami, né? Então, tudo isso impacta o nosso mercado fortemente. E dentro desse princípio de trazer essas discussões aqui no ambiente acadêmico, nós vamos estar discutindo isso no dia 29. Então, 27, gestão de hospitais e clínicas, né? Vamos estar falando da cadeia produtiva da saúde. E no dia 29, né, sobre seguros. E hoje, esse evento de hoje aqui é patrocinado por dois MBAs, que é o MBA Saúde, né, suplementar, que já existe desde 2015, e o novo MBA Gestão de Operadoras de Saúde e odontológicas, né? Em que os nossos queridos convidados aqui são professores desse curso, que a gente está abrindo ele agora em agosto, né? Então, sintam-se à vontade, eu vou estar acompanhando o chat aqui o tempo todo, mas se você quiser entrar ao vivo aqui, basta você levantar a mão aí, né, que a gente dá a palavra para você perguntar o que você quiser. E eu espero aqui nesse bate-papo que a gente vai ter alguma coisa, uma hora e pouco aqui, que a gente, né, possa esgotar esse assunto, se é que a gente vai conseguir, pelo menos da polêmica que foi criada, mas, sobretudo, né, trazer informações relevantes aí para todos vocês. Pessoal que já é aluno dos MBAs, né, tem muita gente aqui do MBA Saúde Suplementar, de um outro MBA que eu coordeno, que é o Governança, Risco, Controles e Compliance, pessoas que trabalham com essas áreas dentro de operadoras, etc., e também dos outros MBAs. Então, eu queria desejar, desde já, a todos nós aqui uma excelente, né, jornada aqui e apresentar os nossos aqui, as pessoas que eu vou perturbar. O doutor Aloysio Barbosa, né, advogado da Eudes Advogados, ele é egresso, né, da Abrange, né, da Sul América, enfim, né, e é tricolor, que é importante.
o professor Charles, que todo mundo no mercado de seguros conhece, Jorge Carlos Charles, né, Lopes, né, enfim, né, uma figuraça, né, sócio da B2, e o querido Josafá, né, que, enfim, está na NSP, está no Superação Total, né, é uma pessoa estudiosa sobre saúde suplementar, gosta do assunto saúde suplementar e tem feito aí ponderações muito importantes. Nós já tivemos a oportunidade de fazer uma live aí no passado sobre o assunto que foi muito legal. E por isso também eu convidei ele para dar aula nos cursos e também está com a gente aqui hoje, né? Então, gente, desde de já obrigado aí por vocês terem aceitado minha provocação, né? Meu convite, né? E eu vou começar com uma pergunta aqui para os três, né? Para saber qual é a opinião deles. Afinal, o rol é taxativo ou é exemplificativo? Começando aí com a Luísa por ordem alfabética. Bom, Sérgio, mais uma vez, boa noite para você, para o Charles, para o Josafá e para todos que nos acompanham. Primeiro, queria parabenizar aí mais essa iniciativa sua, Sérgio, porque, como você bem disse, né, acho que é o papel da universidade também ir além dos cursos regulares, por assim dizer, e sempre provocar esse tipo de debate. E o privilégio também de poder fazer parte aí da mesa com pessoas tão qualificadas e de formações diferentes, o que vai poder, sem sombra de dúvida, engrandecer ainda mais o debate para todo mundo aqui. Respondendo à sua pergunta, tá? O rol sempre foi taxativo. O que o Superior Tribunal de Justiça fez foi simplesmente afirmar que a lei deve ser cumprida da maneira como ela foi criada. E aí, a gente infelizmente vive uma era de muita desinformação, e esse assunto também gerou uma série de memes, vídeos, depoimentos no WhatsApp que a gente recebe, indicando frases completamente desprovidas e desconectadas da realidade. Eu não vou entrar agora sobre o papel do rol, porque não foi essa pergunta que você me fez nesse momento, mas eu já começo dizendo que o rol sempre foi taxativo e o que o Superior Tribunal de Justiça fez foi simplesmente reafirmar o que já estava escrito na lei. Acredito que mais para frente você vai pedir que a gente fale mais detalhadamente sobre o rol, então eu vou deixar esse momento chegar para não me alongar muito. Muito bem. E para você, doutor Charles, é taxativo ou exemplificativo? Olha só, por incrível que pareça, pela cabecinha lá do Josafá e pelo que o Aloysio falou, né, eu concordo exatamente com ele é e sempre foi taxativo, tá? O que aconteceu na realidade é que, infelizmente, o Brasil ele vive um momento e saúde tem quatro, eu gosto muito de falar disso, né, que são quatro pontos básicos que nós desde pequenininhos ouvimos falar, né? Desde que eu estou com 62 anos, então desde criança eu ouvi falar que o que os políticos prometem é saúde, melhoria na saúde, melhoria na educação, melhoria no saneamento básico e melhoria na violência, né? E a gente vê que justamente o primeiro lugar a ser cortado são justamente nesses quatro itens, né? E saúde, infelizmente, né, para todos nós, virou uma grande bandeira política, né? Então, ou seja, se eu não cumpro o papel, né, do SUS, né, e quando a gente fala, por exemplo, de uma das coisas que mais se falou, né, que foi justamente sobre o transtorno, né, do espectro autista, né, foi a grande bandeira que se levantou sobre o rol taxativo, que não iria cobrir, e aí ninguém foi ler na íntegra que já há algum tempo, no próprio SUS, né, e na própria ANS, primeiro com a Resolução Normativa 465 e depois com a 469, que tira o limite dos atendimentos, né, para psicologia, para psicoterapia, para terapia ocupacional, para fonoaudiologia. Então, isso tudo vai por água abaixo, né? Então, assim, o que a gente vê muito, infelizmente, né, logicamente respeitando totalmente a classe, né, mas infelizmente o que a gente viu muito foi muito advogado reclamando
né, que ia ficar mais difícil entrar com ação na justiça. E aí eu me pergunto, né, cara, o rol é para entrar com ação na justiça ou o rol é para cumprir um papel do que o SUS não conseguiu cumprir? Primeiro ponto. E se ele não conseguiu cumprir, onde nós temos, na realidade, 1/5 da população, né, com acesso à saúde privada, desculpa, Cara, só um minutinho. Fábio, por favor, fecha o teu som aí, por favor. né? Quando a gente tem, por Obrigado. exemplo, a saúde privada atendendo 1/5 da população, e aonde nós todos aqui sabemos, desculpa, não tem ninguém aqui que não saiba que se eu não limitar ou eu não criar regras, o ilimitado leva à falência, né? E o que nós estamos vendo acontecer no saúde privada é que a saúde privada deu uma parada e, por causa das health techs, eu estou entrando com uma porção de coisas sem nenhuma legislação para atender uma população que não tem mais condições de ser atendida, né? Então, assim, o rol é taxativo, deve ser taxativo, e a própria legislação diz exatamente isso, que aquilo que o médico entender que é de extrema importância para o seu paciente, dentro, evidentemente, de uma lógica médica e de uma lógica de uma necessidade, deve ser visto, revisto e autorizado. Então, o próprio ABA, né, que é o negócio do espectro autista, está liberado, evidentemente, com recursos e com regras pré-definidas. Desculpe ter me alongado muito aí. Nada, show de bola. Josafá, o Charles disse que você ia dizer que o rol, né, era exemplificativo. Foi isso que eu Não, entendi. É não. isso, né? Não seja assim, Sérgio. Belíssima provocação, doutor Sérgio. Olha, que legal estar nessa live com vocês. Quero lembrar que eu sou tricolor aí no Rio. Aqui, tricolor é proibido falar, a gente não pode comentar nada do que aconteceu. Vida que segue, vamos debater o rol, em primeiro lugar. Olha, amigos, o rol sempre foi taxativo, desde o surgimento da lei, desde as condições aos quais. Algo que para mim é muito importante, e eu falo isso nas minhas aulas, nas minhas interações, nas minhas palestras, inclusive para educar o próprio corretor de seguros, principalmente corretor de seguros certificado e habilitado, que a responsabilidade dele de entregar a educação, acompanhar essa perenidade, fazer gestão de risco, ofertar promoção de saúde é fundamental. Porque você lida com uma condição que é fora de série, é algo maravilhoso, e nada mais é do que o mutualismo. Não teria como o rol ser exemplificativo se nós não tivéssemos parâmetros, principalmente dentro de pastas, né, matemáticas de gestão de risco nesse segmento, dos atuários entregarem isso. Quando você fala de um rol exemplificativo, o rol, sim, tem que ser taxativo, não há nada, absolutamente nada de errado. O que vai acontecer, no meu ponto de vista, é que vai exigir muito mais da entrega, não só... Você ficou sem imagem aí, Josafá, sei lá por quê. Voltou? Deixa eu ver. E a Voltou. Melissa está pedindo para a gente fechar o som aqui quando a gente não falar. O pessoal já fechou, só estou eu aqui. Tá. Mas vocês ouviram até então o meu comentário, até aqui? Tá. Então, assim, olha, o corretor de seguros e principalmente quem construiu esse mercado, né? Eu trabalhei em uma grande operadora de saúde, que o Sérgio também trabalhou, e outros amigos que estão aqui trabalharam. Quem fez toda essa estrutura de cliente foram os vendedores, porque corretor de seguros, mesmo habilitado naquela época, não tinha interesse por saúde suplementar. Na realidade, não era saúde suplementar. Você tinha a questão da seguradora, que vendia o seu produto, da medicina de grupo e da cooperativa médica. Então, eles iam vendendo, apresentavam tabela, rede referenciada, não se falava de cobertura, não tinha, na verdade, uma legalidade pela Agência Nacional de Saúde, que criou aí de forma muito positiva. Tem as suas falhas, mas melhorou muito a condição, principalmente do beneficiário, para que se entenda essa questão da responsabilidade, não só do vendedor, que está hoje no chapéu do corretor de seguros, e principalmente de uma coisa que é impecável, é a comunicação por parte da operadora no mercado. Deixa muito a desejar, comunica muito mal,
não só ela, como a própria agência reguladora. Eu já participei de debates com eles, falaram, a gente precisa melhorar essa comunicação dentro da arquitetura da informação. Quanto mais segurança se der, pelo que vocês mesmos denotaram, que nada mais é do que o cliente, que seria o beneficiário, ele precisa estar seguro. Quando você vai, marca uma consulta com o médico, o médico, muitas vezes, tem alguns procedimentos que são totalmente experimentais e, evidentemente, que ele quer fazer, na realidade, aquele experimento com o paciente. E aí ele denota uma obrigação de que a operadora deve autorizar isso. Não é uma realidade. Nós temos Comitec, nós temos Anvisa e outros órgãos que devem, em primeiro lugar, certificar que aquilo que está sendo solicitado é uma garantia, principalmente da vida biológica do beneficiário. Muito bom. Como o pessoal está dando um salve aqui no chat, né? Eu vou aqui replicar o salve, né, da galera aqui. Então, aqui tem salve da. Mandando um abraço aqui para todos nós e para todos que estão assistindo, da Doutor Seguros Corretora, mandando um salve para todos, né? E o Cristiano Platt também está mandando um abraço aqui para todos, né? O Luiz Fernando da Embras também. Então, enfim, tem várias pessoas aqui, a Kátia, várias pessoas aqui mandando um abraço para todos, a Carolina Pena, enfim, né? E assim, né, eu queria agora entender sobre o aspecto da judicialização, porque a gente tem que entender de onde as coisas vêm. Na verdade, a palavra taxativo ou exemplificativo, ela não está na lei. Se você for lá na 9656, você não encontra essas palavras, né? Eu até enviei, a Melissa está enviando para todo mundo que se inscreveu aqui, uma, né, da 9656 já atualizada com todas as reformas que ela foi sofrendo, né, ao longo do tempo, né? E é um erro dizer, né, temos uma lei antiga de 98. Não é verdade. Essa lei sofreu várias reformas até aqui e eu exclusivamente em relação à rol, depois eu até mostro aqui para todo mundo, nesse documento eu coloquei em amarelo, né, o passo a passo, né, de revisão do rol, porque existe um passo a passo, né, existe um método para fazer isso. E depois eu vou pedir até que o Charles e o Josafá falem do assunto, mas eu queria perguntar ao Aloísio, como advogado, né, brilhante, que nos contasse a origem disso, né? Já que a palavra não está lá, o taxativo não está lá, e nem o exemplificativo, isso foi uma criação do ambiente jurídico, né? Para permitir que essas novidades ou inovações, né, pudessem ser feitas e cobradas, né, efetivamente das operadoras, né? O que gerou uma pilha de judicialização, não só em relação aos procedimentos, mas também em relação a fármacos, né, dos mais variados possíveis aí. Dentro dessa linha, se poderia, inclusive, aí, durante a pandemia, né, dizer que, por conta do rol exemplificativo, né, seria razoável dar remédio de piolho para todo mundo aí. Então, assim, né, é o mesmo pensamento, tá certo? Então, Luísio, bola contigo para você dar uma explicada qual foi o caminho da judicialização por conta da falta de você bater o martelo e dizer assim, olha aqui, ó, vale o que está escrito, né? E o que não está escrito tem que cumprir, né, uma determinada jornada para estar escrito. Bom, vamos lá, Sérgio. Primeiro, só para esclarecer aí para os não advogados presentes, essas nomenclaturas de exemplificativo e taxativo, elas são nomenclaturas próprias do direito, porque é comum em diversas normas e legislações sobre assuntos dos mais variados, você ter muitas vezes listas e aí se fazer o questionamento se a lista de determinada lei ela é um mero exemplo ou ela é realmente a lista definitiva do que pode ou que não pode. Então, isso é uma nomenclatura própria do direito quando a gente fala de que determinada lista é taxativa ou exemplificativa. Então, dito isso, vamos tentar colocar por que o rol ele é taxativo desde o momento que a lei surgiu e o que o STJ fez foi simplesmente dar uma reafirmada no conceito jurídico
que é estabelecido pela lei. Hoje, desde 1998, para ser mais preciso, há uma regulamentação no setor de saúde privada no nosso país. Essa regulamentação surge através da Lei 9656. Antes da regulamentação focada na saúde suplementar, como nós temos hoje, e aí Charles e Josafá poderão falar depois com mais propriedade, era comum, por exemplo, existirem contratos de planos de saúde em que havia limite de dias de internação cobertos pelos planos, onde o plano simplesmente decidia que ele só iria cobrir X dias de internação. Se o quadro clínico do paciente demandasse dias adicionais, o paciente que se virasse para arcar com o custo de uma internação, que todos sabem é extremamente caríssimo. Quem paga o plano de saúde hoje, e tem lá o valor do boleto que paga, sabe perfeitamente que o valor que ele paga, pelo mutualismo que foi já dito aqui pelo Josafá, não é um valor equivalente, por exemplo, a uma diária de UTI. Agora, para que seja possível o plano de saúde ter o preço que tem e, em contrapartida, lhe permitir usufruir de uma UTI se você precisar, lhe permitir realizar exames caros, se for necessário, clinicamente, é necessário que o mutualismo seja mantido. E, nesse sentido, qual é o papel do rol? Bom, em primeiro lugar, só para esclarecer, hoje em dia é totalmente proibida qualquer tentativa de se limitar dias de internação. A partir do momento que há uma necessidade do paciente ficar internado, Luiz, a desculpa, dias... Aloysio, Oi, Charles. Dias e valores. Perfeito. Dias e valores. Então, para que você tenha isso, qual foi a visão da regulamentação? Olha, os players do mercado terão a liberdade de criar os padrões de planos de saúde que desejarem. Então, se eu quero ter um plano top de linha que vai me cobrir um hospital famoso, onde todas as celebridades se internam, ok, eu vou pagar o preço para ter esse plano top de linha. Agora, o que fez a regulamentação, e nisso eu entendo que ela foi extremamente feliz, e sim, pensando no usuário do plano. Ela determinou um plano referência. Ela determinou a obrigatoriedade da existência de um plano básico. E ela determinou o seguinte: não importa qual seja o tamanho da operadora de plano de saúde, o mais básico dos planos deverá prover o mínimo de cobertura para assegurar o mínimo de tranquilidade à saúde do beneficiário. O beneficiário pode não ter condições de pagar o plano que lhe dará direito ao Hospital das Celebridades, mas ele terá tranquilidade naquele plano que ele contratou, do mais barato do portfólio da operadora, de que ele terá cobertura para, atualmente, mais de 3.300 procedimentos médicos hospitalares. Então, o rol de procedimentos é isso. Com todo respeito aos vídeos que circularam aí de celebridades que não atuam tecnicamente no setor, ninguém vai morrer porque o rol foi definido como taxativo. Muito pelo contrário, eu pediria só aí que o pessoal que está com o microfone aberto, que feche o microfone. Adriano, seu microfone está aberto aí, por gentileza, se puder fechar, agradeço. Então, a existência do rol, ela foi pensada dentro
daquele plano básico para dar o mínimo de tranquilidade ao seu beneficiário e, obviamente, dentro de parâmetros de razoabilidade. Vou te dar um exemplo pessoal. Como todos estão vendo, eu tenho miopia. Agora, a minha miopia, ela é de um grau baixo, 1,5 e 1,25. Essa minha miopia não me impede, por exemplo, de ter uma vida normal sem os óculos. Então, naturalmente, o que fez o rol? Ora, vamos sim colocar no rol a obrigatoriedade da cobertura da cirurgia de miopia. Mas para aqueles casos em que a miopia compromete deliberadamente a qualidade de vida de quem sofre dela. E aí, salvo engano, me corrija aí, Charles, a obrigatoriedade da cirurgia de cobertura de miopia a partir de 7 graus, salvo engano. Né? Então, esses parâmetros do rol não são feitos de forma aleatória. Há todo um procedimento de revisão técnica em que a sociedade é convidada a participar. Todos os setores médicos, 5 graus, obrigado. Enfim, todos os setores médicos são convidados a participar da revisão do rol, apresentando as suas sugestões. É uma janela imensa de oportunidade para que as contribuições sejam apresentadas, para que você tenha o mínimo de coberturas obrigatórias necessárias à saúde do beneficiário, mas que, ao mesmo tempo, não deixe de tornar o produto viável. Porque de que adianta eu colocar, por exemplo, que a cirurgia de miopia do Aloísio, que é um grau extremamente baixo, tem que ser de cobertura obrigatória? Mas se eu ver gente querendo fazer cirurgia pelo plano amanhã, sem necessidade. Se eu quiser que o meu plano cubra a cirurgia da minha miopia, eu que pague um plano mais caro, porque isso não afeta a minha vida. Agora, resolutividade, né? Sem resolutividade. Efetivamente, algum problema sério de saúde, o rol cobrirá. Para que vocês tenham ideia, quando o rol surgiu, ele tinha algo em torno de 1.200 procedimentos. Hoje ele já está com mais de 3.300. Então não há que se falar em perda de benefício, em perda de assistência à saúde, em que a partir de agora deixaremos de ter tratamento com planos de saúde. Gente, vou falar aqui muito parecido, mas não é. A taxatividade do rol é a existência de planos de saúde para a população. Não fosse a taxatividade do rol, você não teria plano viável de ser comercializado. E aí, vou pedir mais uma vez para o pessoal fechar o microfone, porque eu estou literalmente para falar. Me parece agora que é a Jéssica, que está com o microfone aberto, e o Adriano, que estão apitando aqui. Por favor, fechem o microfone de vocês para a gente poder colocar aqui. Muito obrigado. Dito isso, A Luiz ficou no mudo. bom, vamos lá. Dito isso, o que é a judicialização, tá? Explicado aí essa questão do rol, o que é a judicialização? Imaginem, pegando aquele exemplo, né, que eu falei do meu grau de miopia, mas vamos fazer uma analogia agora com o automóvel. Quem já foi meu aluno já ouviu essa analogia em sala de aula. Eu quero comprar uma BMW modelo X5, X6, que custa algo em torno de 300 mil reais. Mas eu quero pagar pela BMW o preço
de um Fiat Uno. Se eu chegar na concessionária da BMW e falar, olha, esse carro vale 350 mil reais, mas, sei lá, eu quero pagar 50 mil por ele. Porque a concessionária vai dizer, não, mas 50 mil não paga nem o custo de fabricação desse produto. E o plano de saúde ele é feito dessa forma. Eu tenho um plano básico que vai cobrir tudo que o rol determinar e ele vai ter um preço. Agora, se eu chegar para o plano top de linha e quiser pagar o preço do plano básico, a conta não vai fechar. E o que a gente vê na judicialização? O sujeito chega numa concessionária da BMW com uma liminar para comprar uma X5, uma X6, pagando o preço de um Fiat Uno. Se você faz isso uma vez, o fabricante vai dar lá seu jeito e absorve o prejuízo. Só que você faz isso em escala, no Brasil inteiro. Não vai ter jeito. A operadora, para compensar o custo, vai repassar para o preço. Então, gente, muito cuidado com a falta de informação ou com a informação inadequada. E aí, por exemplo, a pergunta que está colocando aqui. O rol é considerado taxativo. O prazo para atualização periódica diminuiu de 2 anos para 6 meses. O impacto para o beneficiário será sempre positivo ou o rol pode regredir de alguma forma? Janiele, o rol sempre vai evoluir. E digo mais, apesar de você ter a periodicidade de atualização do rol, a gente teve casos, por exemplo, da pandemia, em que a determinação para cobrir teste de Covid veio máximo, imediatamente. O telefone dele? Gente, fecha o áudio, por favor, gente. E aí, a gente não tem regressão do rol de procedimento. A gente tem adequação aos procedimentos atualizados da medicina. E as diretrizes de utilização, como, por exemplo, o caso da miopia, é justamente para que a cobertura obrigatória seja para aqueles que mais precisam e o plano continue sendo economicamente viável de ser comercializado. Sérgio, desculpe se eu me alonguei, mas eu acho que, enfim, era importante isso daqui, tá? Enfim, era isso que eu tinha para falar nessa tua segunda pergunta. O Charles, como operador do mercado e professor, evidentemente, tem milhares de exemplos de coisas que ele já viu por aí, né? Sim. Inclusive absurdos, né? Uhum. Ou seja, judicialização de coisas, né, que, né, assim, claramente não teriam o menor... Tem alguns exemplos bem interessantes, né? Então, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, né, que levou a uma ação na justiça para um spa. E aí o juiz liberou o spa, liberou o acompanhante, liberou manicure, pedicure, e durante 8 meses essa pessoa gastou 1.800.000. Tá? Num spa top de linha. Chaves, e o mesmo spa, na mesma cidade, que começou a receber vários pacientes com a mesma situação. Desculpa. Exatamente isso. Perfeito. Surreal, como diz a Mayara aí. E na realidade é o seguinte, quer dizer, o que eu venho um pouquinho antes, né, como o Aloysio trouxe, né, eu tinha realmente, e isso é que as pessoas não entendem, né? A gente passou um período na nossa vida, principalmente aqui os mais velhos, nós passamos um período de muita inflação, que é o que está retomando agora de novo, né? Nós passamos um período até o Plano Real, era uma loucura de inflação, e o empresário na área de saúde ele vivia de inflação, né? Ele vivia de limitar as consultas, limitar os exames, limitar as internações, limitar tudo. Um belo dia, entramos no Plano Real e o Plano Real diz: acabou a inflação. E aí esse empresário que vivia disso começou a ter problemas e começou a abandonar. E foi justamente por esse abandono
que aí a gente tem que louvar o ministro Serra, né, que vai em 1996 estudar a saúde no país. Em 1998 nós temos a lei, e a lei fala de um rol mínimo. O que é o rol mínimo? No mínimo, eu tenho que cobrir, dar aquelas coberturas. Tá? E o que aconteceu é que houve uma deturpação muito grande disso, e o próprio Luiz pode dizer que até a lei entrou em vigor em janeiro de 99, e até praticamente 2003, eu tinha muita gente que não adaptou o seu plano à nova legislação, porque tinha um impacto de 25% aproximadamente, e ia para a justiça para ter o rol. E o juiz dizia, tem uma lei, cubra-se a lei. Mas o que o juiz não entendia naquele momento é que havia um divisor de águas antes da lei e depois da lei. Né? E isso virou um grande negócio. Né? Hoje a gente tem agora, com o rol taxativo, talvez isso diminua um pouco, mas eu tenho escritório de advocacia do lado de cirurgiões bariátricos, onde o cara diz, se for negado, você vai aqui que você já sai com uma liminar. Né? Então, virou um negócio, virou um grande comércio. Né? E quando eu crio, dentro de uma lei, um grande comércio, eu acabo tendo uma deturpação dessa lei. Tá? E aí vimos os casos de jurisprudência, onde diversas pessoas entram com o mesmo tipo de ação e o excesso de vitórias leva a uma jurisprudência. E o que as pessoas não entendem, e talvez seja aí o grande problema, Luiz Josafá, que é a cultura. Né? Nós ainda temos, principalmente um grande grupo da população, a cultura de que saúde é de graça. Né? Se eu pago um plano, ele é de graça. Se eu pago um plano, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então, o primeiro movimento de mudança de cultura nesse processo é, pessoal, nós, da mesma forma que fazemos um seguro de carro para proteger o nosso bem, nós não queremos que o carro seja roubado. Da mesma forma que eu faço um seguro saúde ou um plano de saúde, eu não quero ficar doente. E hoje a gente vê um grande movimento das operadoras, e eu acho um movimento bastante inteligente, da atenção primária à saúde voltando. O que eu quero dizer com isso? Eu começo a criar polos de atendimento fora dos hospitais para evitar o quê? Né? A colega aqui, vida não é carro, perfeito. Vida e saúde não são carro, mas você compra, né, para se proteger. Perfeito, Patrícia. Eu não estou dizendo que vida e saúde é seguro de carro. Só que eu estou dizendo que o brasileiro tem a grande vantagem de ter 2 planos de saúde. Um muito mal administrado, que é o SUS, mas que se não fosse o SUS, nós teríamos milhões de pessoas mortas na pandemia. Então, a gente tem que entender que o SUS teve um papel extremamente preponderante na pandemia, onde a saúde suplementar tomou conta de 1/5 da população e o SUS tomou conta de 4/5 da população. Tá? Então, eu não estou aqui protegendo A, B, C ou D, mas quando eu agora digo que o rol é taxativo e vou fazer uma revisão dele semestralmente, como diz a Resolução Normativa 470, que é uma resolução normativa de 2021, tá? Ou seja, que vem antes, inclusive, da polêmica do taxativo e do exemplificativo, né? O que nós vemos hoje é que saúde, pessoal, porque o governo não atendeu a Constituição Federal do artigo 196, que saúde é direito de todos, dever do Estado, a saúde privada é um negócio. E todos nós aqui que temos um negócio sabemos que se por um acaso, tá? Se por um acaso nós formos fazer filantropia no nosso negócio, nós vamos morrer de fome ou vamos quebrar. Tá? A colega está colocando aqui em relação às terapias, né, de câncer em geral, a quantidade de quimioterápicos orais que foram liberados pelos rolos de procedimento, e só para vocês entenderem, uma caixinha de um quimioterápico oral custa em média 40 a 50 mil reais, 30 comprimidos. Tá? Isso tem um custo. E quando a gente entra com uma ação contra alguma coisa que não é um direito de todos, todos pagam por isso. Por causa daquilo que o Josafá falou muito bem, que é o princípio do mutualismo. Todos nós vamos pagar por isso. Então, a partir do momento que o rol é taxativo e que ele é revisto de 6 em 6 meses, a pergunta da colega é que se isso vai impactar no custo? Lógico, colega, que vai impactar no custo. Por quê? Porque o que acontece? Quando eu dou mais tecnologia, evidentemente, esse custo aumenta. Esse custo só seria reduzido se eu permitisse mais acesso de pessoas para ampliar o mutualismo. Hoje, o nosso mutualismo de 49 milhões de beneficiários é o Aloysio, que tem um plano individual
passa para um plano empresarial, sai de um plano empresarial, vai para uma adesão, sai de uma adesão e cria um PJ, sai de um PJ e cria um MEI, mas é o mesmo Aloysio. É um mercado que não cresce. Então, eu tenho que fazer trabalhos para esse mercado crescer e não deixar as health techs aparecerem e fazer exatamente o que acontecia antes da legislação. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, na maneira que quer, sem cumprir a regra da ANS. A ANS é um balizador, galera. Ela tem que ser fortemente analisada, fortemente impactada e melhorada, lógico, mas não pode deixar de existir. Ela tem um princípio fundamental, que é regulamentar. A única crítica que eu faço à ANS é que ela regulamenta as operadoras, ela regulamenta a lei e as operadoras, quando ela deveria regulamentar o mercado como um todo, inclusive o prestador. Porque o prestador faz o que quer e a operadora de saúde fica na mão dele. Luiz, desculpa aí se me estendi. Para mim, não, eu achei perfeito todas as suas colocações. Uma pergunta que eu tenho para o Josafá é cabulosa. Deixa eu só dar um salve antes aqui, né, para o Charles, da Farol Corretora de Porto Velho, Rondônia, né, também para a Érica Macedo, da Golden. Esta pessoa aqui eu sou suspeito, Gildete Bormolini, sou suspeito, né, o Josafá também. Enfim, a Bianca Porto, né, tá aqui nos parabenizando, o Marley da Cevisa, corretora de seguros, o Fábio Mesquita da Six, tem muita gente aqui, né? A Miriam Zanata, da corretora Tanami, né, e da Zanata Seguros de São José dos Campos, enfim, né? A Patrícia, que já falou aqui, o Aloysio respondeu parte, ela disse que ela é enfermeira e tem dúvida, né, sobre quais serão as consequências e o impacto financeiro para os planos, né, com o rol taxativo, né, e também com a judicialização, e se isso vai gerar mais judicialização, que é uma pergunta que fica aberta para todo mundo, e depois pergunta para a gente se haverão novas DUTs, né? Enfim. E, enfim, tem vários outros, depois eu vou trazendo, né, as perguntas aqui, mas a Janiele Melo nos pergunta o seguinte: o rol é considerado taxativo. O prazo para atualização periódica diminuiu de 2 para 6 meses. Vocês já fizeram essa pergunta, né? O impacto para o beneficiário será sempre positivo, a Luiz já respondeu. Né? Sérgio, você não consegue controlar quem pode ou não pode abrir o áudio? Cláudio, não, né? Privadamente, eu tenho que fazer isso para todos, por isso que a Luiz ficou sem som ali ainda há pouco, mas a gente vai tentando aqui. E tem uma pergunta aqui específica sobre o tratamento terapêutico de autista. Eu quero já adiantar que na reunião da DICOL amanhã, que está no YouTube, vocês podem acompanhar, né? Esse assunto será tratado, apesar de já estar resolvido, tá? Na minha visão, o Charles, inclusive, fez um artigo sobre isso. A questão dos autistas já está resolvida, né? Apesar do que falou o senhor Marcos Mion, o assunto já está encaminhado e resolvido, né? Então, enfim, é isso, né? E o Cristiano Plat disse assim: Lorena, tem uma reunião amanhã da ANS, ele até, né, a mesma informação aqui, e parece que vão incluir, né, vai virar uma DUT, né, o assunto, né, para ratificar o assunto, para parar o barulho, né? E aí tem outras questões aqui que eu vou trazendo, mas enfim, né, eu queria trazer o assunto aqui para o Josafá e falar de rito um pouco, Josafá, porque você conhece profundamente o assunto, né, até por conta, né, de já ter conversado aí até com o meio jurídico sobre isso, que eu tenho certeza que você já fez, né? Enfim, toda a questão de revisão do rol, se você pegar lá a 9656, né, já modificada, com tudo que já aconteceu de lá para cá, existe um passo a passo. Então, assim, surge um novo procedimento, uma nova técnica, uma nova tecnologia, um novo remédio. Para ele ser incluído no rol, tem um passo a passo. Eu queria que você desse uma geral, né, sobre como é que é isso e quanto tempo leva. Pode levar. Bom, olha, nós estamos falando de 47 milhões de beneficiários, quanto que a sua grande maioria, todos estão muito satisfeitos com o plano de saúde que o tem. As dificuldades, talvez, houve uma pesquisa, me permita se eu errar aqui o ano, mas se não me falha a memória, foi em 2015 e ela foi atualizada recentemente a pedido do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, hoje é Sequim, na época tinha o Carneiro, um amigo Foi da gente. 2018 para 2019 a atualização, eu tenho. Isso, 2018, muito bem, obrigado. Bom, ali
o que que você, qual era o norte da pesquisa? A população. A população tinha a dizer quais eram os seus pontos principais de conquista. E aí veio, mais uma vez, em primeiro lugar, casa própria, em segundo lugar, educação, e em terceiro lugar, saúde suplementar. No meu ponto de vista, quando você não tem uma sociedade totalmente focada na educação primária, principalmente na questão de saúde, essa pesquisa deveria estar de ponta cabeça, porque, em primeiro lugar, você tem que ter um plano de saúde, ou você tem que entender que você pode interagir, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar. Se você não tiver, por exemplo, um emprego, ou se tiver um emprego e, teoricamente, a empresa não faça oferta de um plano de saúde para você, você tem que ir para o SUS. Ou seja, para que você pratique a atenção primária de problemas que possam vir a ocorrer até que você consiga se proteger. Este é um ponto. A questão fundamental, eu sempre digo isso, principalmente quando nós fazemos questões, empresas acima de 50 vidas, de fazer palestras nas empresas e ensinar as pessoas a utilizarem. Pessoas, vocês vão receber uma carteirinha ou hoje, já dentro da grande modernidade, um app. Você vai mapear, em primeiro lugar, mesmo que você não use, em primeiro lugar, você vai mapear um hospital de emergência e de urgência, aqui próximo da empresa, um hospital de emergência e urgência próximo da sua casa, e quando você fizer a primeira consulta, que na maioria das vezes as pessoas têm dúvidas, e eu sempre direciono, vá para um clínico geral, você vai fazer uma consulta, ele vai pedir uma bateria de exames, e ali você começa uma jornada com a sua saúde. É a melhor coisa. Ele vai direcionar para um cardiologista, talvez ele direcione para um ortopedista, para uma questão de mecanopostura, que você já vem sentindo dores há algum tempo e não tem noção do que pode ser. Muitas situações que nós enfrentamos, e não é fácil você dizer isso, por exemplo, para um diretor de TI, para um vice-presidente de vendas de uma grande empresa, que ele está acima do peso e ele precisa se cuidar. Porque a qualquer momento ele vai sair principalmente do seu convívio social. Ele pode, inclusive, ser norteado a fazer uma cirurgia ortopédica sem nenhuma necessidade, porque ele não conseguiu fazer um acompanhamento direito com um nutricionista para perder peso. Isso é fundamental. E olha, não é só uma questão de obesidade, não é só isso. Porque tem muitos, com todo respeito aqui, tem muitas pessoas que estão acima do peso, mas eles nadam, eles andam, eles não conseguem talvez correr, mas eles fazem caminhada, muitos jogam bola, e isso é fantástico. Quer dizer, o que ele faz? Ele troca, por um determinado período, percentuais de gordura por músculo, né? Haja vista aqui, Luiz, na verdade é uma forma de te parabenizar pela sua atitude de voltar para a academia, de fazer exercício físico, que isso ajuda não só na tua mente, ajuda na disposição do teu corpo, na sua entrega, e isso é fundamental para todos nós, porque o que nós fazemos? Nós queremos um plano de saúde, e exemplo aqui do carro, muito bem colocado, quando nós queremos fazer um seguro quando nós já estamos com problema. O carro está batido, você quer consertar. Aí você fala assim, ó, por que a seguradora não aceitou? Amigo, porque eu tenho que aceitar um risco incerto e futuro. O risco certo é por sua conta, não tem como ser diferente. Saúde suplementar é exatamente isso. Ou seja, você tem que entender que, em primeiro lugar, a importância da biologia, da sua vida, dos seus cuidados, não só com a alimentação, Caiu mas tua imagem aí, principalmente... Josafá. Estou trazendo de volta. Eu acredito que vai dar certo aqui. Peraí. Deixa eu ver. Pronto, voltou, né? Voltou. Tá. Então, o mais importante é você entender aonde você se coloca dentro de uma sociedade que precisa cuidar da biologia. Né? Viver é um risco. Se você não tem uma proteção, mas a sua proteção, se você não tem a sua consciência do que você precisa comer, do que você precisa beber, de fazer exercício físico, você já leva um problema para uma operadora de saúde. Aonde, na verdade, você deveria, a partir do momento que você entregou para a operadora de saúde, Acho que eu vou tem pedir microfone para Melissa. Eu vou pedir Melissa, alguém para bota todo fechar o mundo no mundo de microfone. novo aí, porque o pessoal está abrindo o microfone. foi, né? Conseguimos aí? Pode ir, Josafá. Tá. Ainda tem alguém com o microfone aberto.
Melissa, bota todo mundo no mudo aí, Melissa, por favor, de novo. Pode ir. Tá bom. As operadoras acordaram muito tarde para essa questão de promoção de saúde, ou seja, cuidar da doença e não antecipar o processo. Esta é a realidade. Isso é um custo muito alto, todo mundo paga por isso. Ou seja, hoje a grande maioria, na verdade, quem começou com isso foram as corretoras de seguros que contrataram empresas especialistas, inclusive, para poder ajudar os funcionários, principalmente de chão de fábrica, a ter mais disposição com exercício, com alimentação. E aí a coisa começou a andar de uma forma mais assertiva quando as operadoras, mesmo que tardiamente, começaram a praticar isso. Tá? Eu tenho, por exemplo, alguns beneficiários que eles falam, já não aguento mais a operadora me ligar. Mas é assertivo, é bom para saber. Não, eu sei, mas eu quero a minha liberdade. Eu entendo que você quer a sua liberdade, só que você tem um problema sério de glicose, você tem um diabetes. A gente precisa assistir isso de qualquer forma. Ah, mas se morrer, morreu. Não é assim. Existe uma cadeia de sofrimento, uma cadeia de responsabilidade que você criou nesses seus 50 anos, seus 45, 50 anos trabalhando, lutando, conquistando seus bens, que o momento que você precisa, teoricamente, por necessidade sentimental, inclusive por uma questão de qualidade de vida, começar a aproveitar, você vai ficar em cima de uma cama? Então é assertivo a operadora interagir com você, não é uma imposição. É uma troca, na verdade, de conhecimento para que você viva bem e melhor e não se afaste naquele momento que você vai pegar o seu barco, vai pegar os seus amigos que não tiveram oportunidade de construir o que você construir, vai levar eles para passear, vai levar eles para um restaurante, vai fazer uma festa. Tudo isso é muito assertivo para você. Tem que ter essa preocupação, principalmente para que você viva na sua melhor idade o melhor da sua saúde. Então, essa interação passou a ser muito mais positiva, não tenha dúvida. Existe um ponto que nós precisamos discutir, que tinha uma seguradora, que não é regulamentada, claro, pela lei, lá atrás, que quando você utilizava o plano muito bem, e você, inclusive, ia com a sua pastinha de exames, numa próxima consulta, ela ia mapeando a sua utilização, e na hora que vinha o reajuste, que também não era regulamentado, ela te bonificava. Eu fui conversar com o vice-presidente da operadora de saúde hoje, regulamentada, ele falou, sabe o que é? Os beneficiários ficavam perturbando, enchendo o saco, não queriam essa interação, não entendiam essa assertividade de utilizar essa resolutividade. A gente tentava dizer, olha, você fez consulta com 3 clínicos geral, tem algum problema? Será que não é melhor parar num só? Talvez fazer uma internação dele para tomar algum medicamento, alguma coisa? Aí começou a perturbar a gente parou com isso. Falei, mas é o momento que vocês têm que voltar, e o mais rápido possível. Porque houve, no meu ponto de vista, desculpa aqui me estender, mas é importante que a gente entenda isso nessa jornada, principalmente do beneficiário, e muitas pessoas hoje que procuram judicialização, elas provocaram essa situação. E outra coisa, quando um advogado judicializa, nada contra, que eu acho que o advogado tem um papel perfeito na sociedade, que é de defender uma pessoa que não tem conhecimento jurídico. Por isso que os advogados devem entregar o seu melhor. Mas eu já discuti, já debati num bom sentido com advogados, inclusive da própria agência, que ali foi muito bem dito aqui pelo Charles, que tem que regular toda a cadeia. É inacreditável uma operadora de saúde, ela vai lá e referencia o médico. Ela não cobra do médico um seguro de responsabilidade civil. E quando há um erro, ela tem que tirar dinheiro do mutualismo. Olha que coisa sem pé, sem cabeça. É absurdo isso. Você não regulamenta, inclusive, o próprio distribuidor de planos de saúde, que ou é o corretor de seguros ou é o vendedor que está no chapéu dele. Quando ele faz besteira, porque ele quer vender, ele ganhar a comissão dele, não tem. Agora, depois de muita gente insistir com educação, com aula, ele começou a mudar, porque ele tem a responsabilidade dele. Nós temos casos aqui onde houve judicialização de procedimentos que não eram reconhecidos pela autarquia. Olha, a operadora, sabe o que ela fez? Ela pagou. Ali, ela fez uma confissão de que ela foi obrigada a pagar por determinação de um juiz ou de um desembargador algo que não consta no rol. Sabe o que aconteceu em 4 casos que nós vivenciamos nesses últimos 10 anos?
2 pacientes vieram a óbito. Sabe o que aconteceu? A operadora de saúde foi se subrogar o direito de receber o que não era coberto pelo rol. A família achou um absurdo. Ela foi atrás do advogado, o advogado falou, não, a minha função era só judicializar, agora você vai atrás de outro advogado para se defender. E um outro juiz, um outro desembargador vai ter que julgar a ação que aquele juiz entregou. Nós fizemos aqui em São Paulo, em 2014, um fórum com a Fena Saúde, e isso foi debatido assim a monte. As pessoas falam, não vai provocar juiz, não vai provocar desembargador, porque é perigoso. Não, eu vou, é um direito meu, eu tenho que entender onde eu estou. Eu sou casado com a lei, eu moro com a lei, eu sei como a coisa funciona. Minha mulher é do Tribunal de Justiça e tem coisas que eu vejo que eu tenho que falar, isso não é possível. E eu fui questionar uma desembargadora que tirou um problema, ela falou exatamente isso. Eu tirei um problema do meu colo, que era o risco de vida de uma pessoa, mandei judicializar e ela que resolva depois. Mas não pode ser assim. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se nós começarmos a entrar num debate, discutir isso aqui, foi o que eu disse para ela, quando um advogado chega lá judicializando um procedimento que, além de não ter cobertura, tem um risco de vida, às vezes ele entra com esse pedido lá, a pessoa já está 5 dias internada. Se era um risco de vida tão grave assim, a pessoa está viva ainda? Existem, inclusive, natijus hoje que estão, inclusive, instruindo os juízes que aprenderam a questionar. Juiz aprendeu a questionar. Espera um pouquinho. Você está dizendo que está um risco de morte. A pessoa está uma semana internada. Não veio a óbito ainda. Esse procedimento é coberto. Haja visto a máfia das próteses, onde a cada 10 casos, somente um tinha necessidade. Porque não ia aceitar perder peso, não ia aceitar, teoricamente, ou teve, de fato, uma lesão que precisava colocar uma prótese ou uma... Mas 9 casos não tinha necessidade. E era totalmente judicializado. Então, esse é um mundo. A judicialização ela é positiva quando há uma negativa de um processo que é coberto, seja em qualquer segmento. Eu falo, inclusive, para os amigos advogados, eu falo assim, em vez de você cobrar essa fabulazinha de dinheiro, cobra metade, entra em contato com a ouvidoria, explica o que está acontecendo e negocia para o teu beneficiário. É muito melhor. No meu ponto de vista, é muito mais inteligente. Conversa com a ouvidoria. Olha, nenhuma operadora de saúde, eu já ouvi isso, de 4 presidentes, num evento que nós nos encontramos, 2 eu conheci de uma operadora que eu trabalhei, os outros 2 já ouviram falar de mim, porque eu sou considerado o chato do mercado. Essa é a realidade. Porque eu vou defender o meu beneficiário até as últimas. E eles falaram, não, a operadora não quer que ninguém morra. Nós não queremos que ninguém morra, mas nós não podemos cobrir aquilo que não é regulamentado e aquilo que pode gerar dúvidas, inclusive para a biologia humana. Desculpa me estender aí, mas é um assunto que eu me empolgo muito. Mas é É um isso. assunto de horas. Assim, a Patrícia Rosa trouxe um dado aqui, né? E eu queria, né, até comentar um pouquinho, que é o seguinte, ela falou da receita dos planos de saúde, que de fato a saúde suplementar recuperou, né, por conta da pandemia, alguns beneficiários aí, o que era até estranho, né, por conta aí do nível de desemprego, né, que foi causado aí durante a pandemia. E, na verdade, eu até Sérgio, falava nas lives. Sérgio, só um minutinho. Em relação a isso, desculpe me interromper, mas eu tenho acompanhado aqui o chat, né, das pessoas. Eu acho super importante que as pessoas estão participando. O que a gente tem que entender é que esse aumento, principalmente na pandemia, foi por causa de uma mudança no rol de procedimentos, em que obrigou que as operadoras de saúde cobrissem os casos de urgência e emergência para a Covid-19, Isso, o que fez isso. com que pessoas contratassem plano, mesmo com carências, sabendo que iriam ser atendidas para urgência e emergência É, no Covid. é E a exatamente gente já tem isso. uma expectativa, a partir agora final de 2022 para frente, de haver de novo uma redução nos planos de saúde, que essas pessoas não vão mais pagar. Só isso. Exatamente isso. Eu estava linkando aqui com o que o Josafá tinha falado, né? Foi bom Uhum. você fazer essa intervenção, porque na prática é o seguinte: para quem está no mercado de seguros, no mercado de saúde seguros há muito tempo, né? Nós somos especialistas em falar em receita, né? E Sim, como o Josafá disse, nós nos comunicamos muito mal com a sociedade, né? O meu velho vice-presidente Minas Mardir Ocean dizia que enquanto o mercado de seguros falar em receita, né, nós seremos muito judicializados, porque nós temos que falar em despesas, né? Então, no fundo, o que aconteceu é que a saúde suplementar foi projetada para 70% de sinistralidade e efetivamente durante a pandemia, por conta até da retração, né, da utilização
eletiva. Nós fomos aí a 77, 78, mas rapidamente voltamos aos 84, que já existiam antes da pandemia. 86. E agora 86, 87. Né? Interessante. Então, para fazer uma conta de 100, rapidamente uma conta de 100, se eu tenho 87 de sinistro e eu boto 10%, que não é isso, é mais, de despesa administrativa, 3% de comercialização, já zerou. Né? Ou seja, há operadoras operando efetivamente no vermelho. E algumas operadoras que estavam em má situação antes da pandemia, a situação piorou demais no final de 2021 e agora em 2022, o que significa que, né, todo o processo e mais a judicialização e mais a retenção de reajustes que ocorreu durante a pandemia, né? O reajuste foi negativo dos planos individuais. Isso é outra Vocês lembram burrada, disso? né? Desculpa, né? Outra burrada. Entendeu? Está se refletindo Ah, agora. Né? E isso está levando a reajustes de 28%, 29%, 30% em planos por adesão, né? Que advém, né, de todo esse processo, só para lembrar que os planos individuais tiveram 15,5%, né, por cento aí de 15,5. até 15,5% de reajuste. Né? Então, assim, a situação é grave, muito grave, né? E graças a Deus, né, essa decisão do STJ apareceu. Porque se ela não aparecesse, a saúde suplementar seria inviabilizada em 12 meses. Este é o ponto. Né? Na hora que você começasse a ter casos e casos de judicialização, né? Todo mundo dizendo que o rol ia ser exemplificativo, exemplificativo vale tudo. Eu tenho um exemplo. Agora, tem o outro lado da história. Né? O outro lado da história é você ia infartar e ir para o hospital e a sua operadora dizer para você o seguinte: olha, o rol é exemplificativo, eu não necessariamente vou aprovar esse equipamento aí, um ecodoppler de última geração, porque não está no rol, amigo, ele é exemplificativo, entendeu? O que traria insegurança jurídica para todo mundo, posto que, né, existe um contrato que, no mínimo, tem que atender a determinadas cláusulas padrão, que é o que está previsto em lei. Tá E certo? aí, Né? Sérgio, eu acho até interessante pegar esse teu gancho e pegar uma expressão que você colocou muito bem: segurança jurídica. A taxatividade do rol traz a segurança jurídica para o mercado de saúde suplementar. Quando eu digo para o mercado, eu estou dizendo para a existência desse mercado, para as operadoras e para os beneficiários. Porque se você tem, né, e aí às vezes a gente escuta muita coisa de desinformação, né? Plano de saúde tem que cobrir tudo. Ah. Como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. Ó, o nome do meu cachorro. Tem essa lógica de que o plano de saúde tem que cobrir tudo ao infinito e além. Desculpa, eu não vou ter condições de pagar plano de saúde, porque o plano de saúde vai se tornar algo tão caro, muito mais do que é Vai dar hoje, problema? Claro. que ninguém vai ter condições de ter um plano de saúde. E aí, gente, é inevitável, é óbvio que a precificação dos planos de saúde tem respingo, sim, do excesso de judicialização. Claro que tem. Não Nós tem carregamos Não tem como não ter. o estudo ISS, que eu não vi a última revisão, talvez Josafá tenha visto, mostrava, né, que nos últimos 10 anos nós carregamos 17 a 18% de fraude. Ou seja, na conta, Olha só, Sérgio, 17, 18% deixa de eu dar um fraude. exemplo. Só para falar nisso aqui, só um segundo. 17, 18% de fraude, né? E aí tem um pedaço dessa fraude que também está na judicialização e o outro que não está, né? Enfim, é uma indústria que carrega, entre judicialização e fraude, vamos lá, 25% do que paga, né? O que é um absurdo, entendeu? E aí você começa a justificar outras coisas, né? A precificação tem que prever
Não para hoje e nem para o passado. Tem que prever para frente o que vai Não, acontecer. nós temos aqui, eu gostaria de fazer um Deixa eu comentário, só, Sérgio. Josafá, deixa eu Tá, só fazer tá. uma tradução, que a Luísa falou um termo lá, eu tenho que traduzir. Porque só os caras que têm filho pré-adolescente sabem o que é. Repete aí, Buzz Light, como é que é o negócio? Buzz Lightyear. Lightyear. Já Só está os no caras que cinema. têm Ah, filho Sérgio, pré-adolescente sabem Ô, para disso. de Sérgio, fazer para com isso, historinha. né? Toy Story todo mundo conhece, pelo amor Já de está Deus, no né? cinema. Buzz O cara Lightyear já assistiu Toy está no Story cinema. 3 vezes, cara. Tá certo. Só não guardou o Agora, nome. Josafá, Deixa eu fazer um comentário aqui, amigos. Olha só. Não entrando em política, nós tivemos um caso lá, aqui na Petrobras, que os americanos se manifestaram na justiça. O que vocês estão sim, fazendo com o meu dinheiro? Sim. é isso Olha, aí. eu tenho uma empresa de 18 mil vidas que o chão de fábrica começou a questionar a diretoria pelo excesso de utilização de reembolso. Olha que coisa Legal. fantástica. Muito Então, legal. sabe o que está acontecendo? Educação. Quando nós íamos lá fazer palestra, nós explicávamos: se você partir para um médico particular, você tem direito a receber reembolso. Você vai receber 3, 4 vezes o que a operadora paga da rede referenciada. Só que isso também vai computar na sinistralidade. Ponto. Quando você judicializa e você tem, na verdade, até porque saúde suplementar hoje, de fato, está uma condição triste de se pagar, algumas pessoas já estão comprometidas com o seguinte: inclusive nós tivemos um caso numa empresa onde um funcionário saiu para almoçar, ele tropeçou na calçada, logo em seguida caiu um pedaço de uma marquise na cabeça dele, ele ficou 6 meses afastado. Nós conseguimos convencer os advogados da empresa a se subrogar o direito de receber, porque ia aumentar significativamente a sinistralidade, a receber aquela despesa para poder compensar justamente o fato jurídico de que a operadora não se subroga o direito do causador. Se o plano de saúde tem que principalmente cuidar da doença, como fica a condição do acidente? Você não vai abandonar. Mas e aí? E o causador? Ele tem que ter um Exatamente. seguro de responsabilidade civil. Desculpa, voltamos ao seguro de carro, né, querido? Se você, Pois é. o cara bate no seu carro, você vai correr atrás do seguro dele, não do seu, né? Não, e nós recebemos, Charles, nós recebemos ligações de pessoas que são causadores do acidente, falam: pô, a seguradora está me acionando na justiça, pague ela. Pague Pô, ela. eu tenho culpa? Claro que tem, você tem responsabilidade social em primeiro lugar. Esse é um ponto. Então, assim, eu estou começando a desenhar um projetinho para justamente acreditar. Aí nós temos um problema com o operador, que é isso que eu quero passar para vocês, que é o seguinte: nós conseguimos receber o dinheiro do causador em algumas parcelas. Aí nós enfrentamos 2 problemas. Um deles eu não vou comentar aqui, porque é chato para o beneficiário, para o funcionário. A empresa ficou super chateada com ele. Mas, do outro lado, quando nós tentamos creditar na conta da operadora justamente o que nós recebemos do que se gastou com saúde suplementar, já estava feita a correção do reajuste e não tinha como voltar atrás. Nós tivemos que fazer uma outra jogada com o departamento financeiro para poder compensar aquele pagamento. E olha como nós nos comunicamos mal, olha como a cadeia não entende que a importância do causador devolver o dinheiro para cuidar principalmente de uma questão como essa. Eu quero parabenizar a Solange aqui na época dela, lá em 2018, quando ela desenhou um manual muito importante, talvez vocês tivessem acesso, e falava assim: ó, você sabe para onde vai sua mensalidade? Não só a Solange, como toda a equipe, tá? É preciso falar de números. Para cada 100 Caiu a tua reais. imagem aí. De novo. Não sei o que está caindo, deve voltar agora. Vamos lá. Então, ó, para cada 100 reais obtidos por meio de mensalidade, 97 reais foram utilizados para custear despesas assistenciais e operacionais. Isso em 2018, os números são bem atuais, tá? Então você pega lá 45% de internações, 7% de atendimento ambulatorial, 7% de terapia, 15% de consulta médica, 20% de exames complementares, despesas médicas hospitalares, 4%, teoricamente 4%. Aqui faltou uma informação que a FenaSaúde não quis entrar, mas eu entraria, que é o custo da judicialização. Ele precisa ser claro para a sociedade. Claro. Precisa ser claro. Precisa constar, inclusive, nos relatórios de utilização das operadoras. Por que não? Está aqui, ó. Fulano de tal judicializou, não vou falar o que é, mas está aqui. E representou. Você paga. Eu tenho uma empresa que paga R$ 1 milhão por ano, por mês de plano de saúde. Ó, representou
33% de gasto com judicialização, por 4 pessoas que judicializaram. E aí? E quando consegue esse dinheiro de volta, a gente não consegue recuperar isso para a sociedade. Como é que fica? Sociedade de plano de saúde. Deixa eu fazer uma parte aqui. E aí, Sérgio? Deixa eu fazer uma parte rápido. Só uma parte rápida aqui, né? Assim, porque aqui no chat tem algumas discussões aqui que estão acontecendo, eu queria esclarecer isso. Primeiro, o que muda para o beneficiário do plano de saúde. Para 99,9% dos beneficiários não muda nada. Exatamente nada. Tá certo? Né? Eu não Para criei o limitações. Eu criei 0,0 apenas isso. para o 0,0 alguma coisa, muda que aqueles processos em que as pessoas se acostumaram a judicializar. Eu tenho um amigo que no outro dia me fez assim: eu tenho 6 mandatos de segurança no meu computador prontos para dar entrada por conta lá de um parente qualquer. Entendeu? Então, assim, a partir de agora, este mandato de segurança vai ter que ser reescrito, né? Porque a base, né, sumiu, né? O STJ definiu que a base é nula, tá certo? Né? Então, basicamente é isso. Segunda coisa é a seguinte, né? As operadoras de saúde suplementar não têm, não, um resultado espetacular hoje. Não é mais assim. A conta eu fiz aqui. Se você tem 86, 87 de sinistralidade, soma 10, que é a despesa administrativa para existir, e 3 de comercialização, já contando tudo, vitalício, não sei o quê, já deu 100. Entendeu? Então o resultado é zero, se não for negativo. E a gente não vive mais em um ambiente em que o mercado financeiro pagava a conta. Não é mais assim. A rentabilidade do mercado financeiro é pequena. Antigamente, você arrecadava dinheiro, botava ele para render e ele pagava a conta do resultado. Não é mais assim. Entendeu? Nós estamos vivendo num mercado hoje, né, que você tem que fazer resultado industrial, como a gente fala, né? O resultado tem que sair da operação, ok? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E assim, a gente que está no mercado, que é operador do mercado, né, com isso. Bom, as pessoas que têm beneficiários, filho, tal, no neto e tal, não sei o que têm doenças raras, né, e são autistas, né, ou outro tipo de coisa. Então, eu vou me permitir fazer um compartilhamento aqui com vocês, rapidamente, que eu falei do assunto, vocês vão receber isso aqui depois, mas eu queria mostrar para vocês, tá? Essa aqui é a Lei 9656, da data de hoje, às 15h49, porque no Brasil muda tudo sempre, eu deixei para tirar em cima da hora aqui, tá? Tudo que está aqui, vocês estão vendo aqui que essa daqui já é atualizada. Então ela já inclui as medidas provisórias que alteraram a redação e leis que alteraram, né, a redação da 9656. E vocês estão vendo que não é pouca coisa, tá? Muito bem. Tudo que está em amarelo aqui, né, diz respeito ao rol, tá? Então, tem várias coisas aqui. Por exemplo, né, diz aqui, está coberto lá milhares de coisas, exceto tratamento clínico ou cirúrgico experimental. E isso entrou por medida provisória. Não foi a ANS que inventou, tá certo? Procedimentos clínicos e cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim estético. Inseminação artificial, tratamento de rejuvenescimento e emagrecimento com finalidade estética, né? Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e não aprovados pela Anvisa, óbvio, fornecimento de medicamentos de tratamento domiciliar, ressalvado os postos das alíneas C e tal, fornecimento de próteses, órteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico, tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sobre o aspecto médico e não reconhecido pelas autoridades competentes, o que dá uma discussão danada. Casos de cataclismos, né, guerras e comoções internas, porque da mesma forma que em seguro, você não cobre situações onde o risco é fundamental, o risco do Estado, né? Exceções constantes nos incisos e tal. E aqui, daqui para frente, parágrafo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, ele fala aqui, basicamente, né, da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos na Saúde Suplementar, incluído pela Lei 14.307 de 2022, desse ano, ok? Que fala de todas as revisões que o Josafá já falou aqui, o Charles falou também. Então nós estamos dizendo o seguinte, é tudo isso aqui, ó,
né? Então, hoje, quando você tem um tratamento especial, uma doença grave que não esteja no rol, uma nova terapia que tem que entrar, ele tem que seguir, né, a norma, a lei. Lei existe para ser cumprida, né? Inclusive, aqui se diz que se por acaso os órgãos competentes forem incompetentes em analisar, né, que eles serão, né, serão penalizados por isso, entendeu? Então, existe lei, inclusive prazo para recurso, está aqui, ó, no 6, olha lá, por possibilidade de recurso em prazo de 15 dias após a divulgação do relatório final. Então, hoje o rol será revisto a cada 6 meses, mas os agentes de mercado, né, nós, como agentes de mercado, as câmaras médicas, não é, terão que fazer o trabalho que não fizeram até aqui, que é se organizarem, né, para trazerem esses assuntos, né, eles serem submetidos à Comissão Internacional, à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, né, do Sistema Único de Saúde, que é o Conitec, aquele Conitec lá da vacina e tal, não sei o quê, e também, né, a Câmara aqui de Estudo, a Comissão de Atualização do rol, para que isto corra, né, o processo. O que não se admite, e alguém falou isso no chat também, é que você tenha, né, uma indústria, né, que a receita você sabe qual é, né, mas a despesa é imprevisível, porque isso vai fazer com que essa indústria seja, né, imediatamente insolvente, ok? Deixa eu falar um pouco E, de outra. Sérgio, por exemplo, quando se pergunta por que não tem mais plano individual no mercado, é óbvio que isso também leva em conta todos esses problemas que nós estamos relatando aqui, né? Quando você fala da pouca oferta de plano individual, né, isso também leva em consideração tudo isso que a gente está colocando. A má utilização, a falta de cultura de utilização, como o Josafá muito bem colocou. Essa questão de cultura ela é geral, né? E aí, pegando o gancho que você tinha falado anteriormente, né, do filho pré-adolescente, um belo dia, ligam da escola dizendo que meu filho estava jogando futebol no recreio, coisa normal, tomou uma determinada bolada no nariz, o nariz começou a sangrar. Ok, fomos lá, pegamos ele no colégio, por precaução, quando a gente chegou no hospital, já tinha parado o sangramento, não estava roxo, nada. Eu falei, vamos fazer um raio-x. Fizemos o raio-x e, obviamente, não detectou nenhuma fratura, rigorosamente nada. O pessoal do hospital já queria meter para fazer uma tomografia. É isso aí. Negócio assim, altamente simples. E aí eu comecei a me sujar. Eu falei, não, desculpa, não tem a menor necessidade de se fazer uma tomografia nele. Ele tomou uma bolada, já descartou fratura com o próprio raio-x. Desculpa, não tem a menor necessidade de se fazer uma tomografia aqui. De colocar radiação no garoto, né? Exatamente. À toa, sem necessidade. Agora, eu não sei como é que eles quiseram internar ele para observação. Luiz Sérgio. Deixa eu só Charles, eu queria até te pedir, Charles, repete, por favor, as questões aí do tratamento do autismo, porque a gente tem uma colega aqui colocando notícia de que, por exemplo, o portador do transtorno do espectro autista está desamparado pelo plano de saúde. Não, olha só, vamos lá. Isso é importante até aqui, porque a Camila colocou. Eu queria só voltar um pouquinho na Patrícia, tá? Eu estou olhando aqui no chat algumas perguntas que o Sérgio também tem acompanhado, né, Patrícia? Eu entendo a sua preocupação, mas desculpa, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, às vezes, com algumas coisas que a gente coloca. Nenhuma operadora de saúde vai negar o oxigênio para uma pessoa, tá? Porque aí, se for negar o oxigênio para uma pessoa, isso é dano, isso é tudo que você possa imaginar, né? Eu entendo que a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a gente pegar alguma coisa bem extremista para colocar não como os 99,9. Concordo com você que se um filho meu for entrar para fazer algum tipo de procedimento e a operadora negar, logicamente, se for uma coisa de urgência e emergência que pode levar a um risco de morte, desculpa. Né? É como, por exemplo, eu queria colocar rapidamente aqui para vocês, uma das coisas que a lei é clara é que é proibido cheque e calção. Tá? E hoje, quando você entra num hospital
A primeira coisa que o cara te coloca é assim: eu, pontinhos, me responsabilizo por todo e qualquer pontinhos que a pessoa vai fazer na minha cirurgia, papapá. E a primeira pergunta que eu faço, e aviso para as pessoas, né? O Josafá gosta de educação, eu também, né? Na área de saúde. A primeira pergunta que eu faço e oriento as pessoas a fazer é o seguinte: o que vai usar na cirurgia? Aí a resposta que nos vem é: não sei, ainda não fez a cirurgia. E eu digo: então você está me pedindo para assinar uma coisa em branco. Por favor, eu até posso assinar para liberar a internação, mas eu quero uma cópia do documento, porque a partir do momento que eu assino um documento, eu tenho direito a ter a cópia dele assinada. Porque se eu não tenho, isso é uma indução, isso é uma obrigação e eu não posso ser induzido a nada. Primeiro ponto. Em relação ao que você perguntou aí, em relação a 465, que as pessoas estão colocando aqui de equipe multidisciplinar, além dela proteger todo e qualquer indivíduo com qualquer síndrome em que essa pessoa esteja impossibilitada, né, de se manter ou de ter um atendimento qualquer que seja, ela também tem a RN 469, tá? Que é de julho de 2021, em que ela libera integralmente, ou seja, ela dá números ilimitados de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Inclusive, se o médico está apto a fazer o ABA, né, o que a gente chama de análise aplicativa do comportamento, né, aplicada do comportamento, ou seja, se aquele médico está coberto também, ou seja, o rol taxativo ele vem única e exclusivamente para tentar, eu não digo a vocês para impedir, porque eu acredito que não vai impedir, mas vai tentar limitar a quantidade de ações, tá? Porque a partir do momento que o STJ, não sei se eu estiver falando besteira, Luiz, me ajuda aí, tá? Mas a partir do momento que o STJ criou uma regra, nenhum juiz mais pode quebrar essa regra, a não ser que isso seja decretado como inconstitucional e aí vai ter que subir para o STF, que é o que estão tentando fazer com que suba para o STF. Mas, na realidade, o que a gente tem que entender é que nós trabalhamos, e aí eu vi algumas pessoas aqui em cima, o Estado tem que... Não, o Estado se mete demais aonde não tem que se meter. Aonde o Estado tinha que se meter, não se mete, que é na saúde pública. Né? É colocar gestores capacitados na saúde pública para fazer com que haja uma otimização de recursos e não uma perda de recursos, como aconteceu na pandemia, em que eu fiz vários hospitais de campana e não foram usados. Ou então eu tirava equipamento e médico de um e botava no outro só para inaugurar. Isso é incapacidade administrativa. O que nós precisamos hoje é transformar a capacidade administrativa das pessoas e cada um no seu quadrado. Tá? Quando a gente fala das operadoras... Só um pouquinho, Serginho, só 2 segundos. Quando a gente fala das operadoras de saúde, não tem aqui ninguém defendendo a operadora de saúde, nem atacando a operadora de saúde. O que a gente tem que sempre lembrar que isso é um negócio e, como tal, precisa sobreviver. E que não pode ser usado pelo governo como bandeira política. Desculpa aí, Serginho. Deixa eu mostrar uma coisa. A Patrícia botou botou um link aqui. Eu, como um sujeito curioso, fui abrir o link, tá? Então, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Não vou conseguir mostrar, mas enfim, né? Porque o meu... Melissa, eu estou com o mesmo problema de ontem, né? Mas na prática é o seguinte, gente. Lá, né, quando você vai ler o artigo, que é o artigo da Isto É, da revista Isto É, entendeu? Ou seja, de alguém, de um repórter que não entende absolutamente nada de saúde suplementar, ele traz aqui vários casos, né? Precisei recorrer para que a Manuela fizesse um exame e tivesse acesso ao canabidiol, né? E passasse por cirurgia, né? Aí vem um relato aqui. Quando eu morava no Espírito, sentia à noite, a situação me afeta. Patrícia Guerral, de 48, passou por uma cirurgia bariátrica e aguarda algumas reparações, né? Esperança para o câncer no intestino, etc. Então é o seguinte, isso é muito comum, né? A imprensa pegar casos, né? E sair espalhando terror, né, na população em relação a coisas, né? Dizendo lá que o rol taxativo agora, não sei o que, não sei o que lá. Mas, na verdade, né, o que está acontecendo é o seguinte: há uma reação, entendeu? De quem ganhava muito dinheiro com isso, entendeu? E são esses que estão sendo ouvidos, né? Ninguém vai ouvir o Charles, o Josafá, o Luiz ou eu, ou qualquer um dos professores dos MBAs aqui, né? Inclusive pessoas da ANS, nós temos aí 6, 7 profissionais da ANS, Por sinal, muito bons. dos MBAs, muito bons, né?
Se quiser falar de prevenção e promoção à saúde, está lá no nosso MBA, a pessoa que faz isso na ANS, que significa que você fizer bem feito, a operadora pode tirar 5% de capital econômico, etc. Bom, é, então, é o seguinte, né? Vai haver reação. Tem muita gente que perdeu a vaquinha, perdeu a galinha dos ovos de ouro neste momento, entendeu? E é claro que a gente não pode esquecer das pessoas. Há casos, né, que sim, né, as pessoas têm que ser atendidas, né? Há casos em que operadoras são lenientes, ok? Mas existe meios para isso. Existe uma ferramenta chamada NIP, né? Que, pô, assim, você vai à ouvidoria, vou dar o roteiro aqui. Você vai à ouvidoria da operadora e faz a sua reclamação. Foi atendido? Não, não foi atendido, né? Você pega aquele extrato daquilo, leva a ANS. A primeira, o processo de NIP, ele é primeiro eletrônico, não tem interferência humana, né? Então isso é enviado para a operadora, ela tem 10 dias para responder, responde e tal, não sei o quê. Se isto voltar, passa a ter interferência humana. Um técnico da ANS vai fazer a avaliação daquele caso e vai novamente falar com a operadora para entender o que está acontecendo. Então, desculpem a minha até veemência, né, em falar do assunto, mas se estão negando oxigênio, possivelmente o problema não está no operador, ok? O problema pode estar no prestador de serviço que não tem oxigênio, né? E aí você empurra coisa. Já aconteceu comigo. A minha filha tem que fazer uma cirurgia de emergência, né? E chegaram para mim depois da cirurgia de emergência com a conta do anestesista. E eu falei assim, enquanto ela estava lá na sala, no final da sala de operação, eu falei, eu não vou pagar. Aí ela disse, não, mas se o senhor não vai pagar, eu disse, assim, não, eu não vou pagar porque eu não preciso pagar. Né? Ela entrou em emergência, eu não preciso pagar. Não, mas se for assim, o senhor não sai do hospital. Eu disse assim, quer apostar que eu saio do hospital? Né? E você ainda vai levar um processinho, né, por danos morais, por constrangimento? Aliás, vou fazer uma outra coisa, eu vou ligar agora para o vice-presidente da operadora, vamos ver o que ele vai falar? Não é? E assim, aí, entendeu? Então falta informação, tem muita picaretagem, né? Evidente, tem uma vontade, né, de fazer as coisas, né, acontecerem desse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, né, você tem que entender o que está acontecendo, que tipo de plano é, né, como é que ele foi contratado, quem porque, claro, tem planos muito pequenos por aí que o cara abriu de qualquer jeito. Entendeu? Às vezes está até sobre processo de intervenção fiscal e os caras fazem qualquer tipo de coisa. Então a gente tem que entender como é que essas coisas funcionam, tá certo, né? Não dá para generalizar 0,01%. Como disse lá o Josafá, o mercado de saúde suplementar é um dos que menos tem reclamação na economia, ok? Se você tem lá 50 milhões de beneficiários e você tem lá 1.200 reclamações, significa que você não tem nada estatisticamente, ok? Então, a gente tem que entender, né, isso aqui, né, e por isso, né, a gente tem que entender que essa coisa, né, é importante, né? E eu Eu concordo com a só queria lembrar Janiele, uma coisa. concordo, só um segundo, Charles, Tá, concordo com a tá. Janiele, que é o importante é o seguinte, né? Nós temos que operar como operadores do mercado dentro das leis, que sem elas, né, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Eu vou fazer um pedido para vocês, porque já são 21h30, a gente já está 1h30, né, aqui. Eu queria que vocês dessem vocês três, Aloysio, Josafá e Charles, uma visão de tendências. Eu acho que é importante, né, para a saúde suplementar, até para que as pessoas aqui que estão nos ouvindo, elas Uhum. possam entender o que que a gente está pensando. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte: a, a Melissa vai estar enviando para vocês, né, para todos, né, independente dos que estão assistindo gratuito ou que não, enfim, por e-mail, né, um convite, né, para que vocês se inscrevam nos 2 minicursos da semana que vem.
no minicurso de segunda-feira sobre gestão estratégica de hospitais e clínicas e na quarta para a gente entender para onde o mercado de seguros vai, né? Vai ter mais ou menos esse formato, uma discussão e tal. E também um convite, né, para vocês conhecerem os nossos MBAs aqui na Universidade Católica de Petrópolis com o IPTEC, né? Basicamente aqui para a área do mercado, que a gente chama do grande mercado, né, de seguro e saúde suplementar. Nós temos lá o MBA Saúde Suplementar que funciona desde 2015 para 2016, turmas aos sábados quinzenais, né? Enfim, ao vivo, mas para quem quiser pode assistir depois gravado e tal. É um espetáculo, realmente é. Tem vários alunos aqui do curso. Eu sou suspeito para falar porque sou coordenador acadêmico, mas realmente é. É, o MBA, Gestão de Hospitais e Clínicas, que funciona às terças-feiras, ele é semanal para o pessoal que está na cadeia produtiva da saúde suplementar. E a gente lá ontem teve aula, e por acaso fui eu que ministrei aula, assim, um papo muito legal, né? Tem vários médicos e pessoas do mercado, né? Com uma discussão riquíssima, que é muito importante. E um convite para o MBA Seguros, né? Enfim, né? Que também está aberto, também é sábados quinzenais, e para o novo MBA em Gestão de Operadoras de Plano de Saúde e Odontológico, que foi um pedido, né, de operadoras para justamente, quer dizer, poder levar esse conhecimento nas pessoas que estão dentro das operadoras, mas que já começaram as matrículas desse MBA que a gente lança em agosto, e eu estou vendo que, pelo que a gente acompanha, né, corretores de seguro estão se inscrevendo, porque para você poder vender, o Josafá me corrija, o Charles também, é preciso que você conheça. Nós não estamos falando de produto de prateleira, nós estamos falando de serviço, e um serviço absolutamente regulado, com leis e com tudo isso, né? Então, ficam os dois convites, vocês vão receber isso aí. Tanto uma apresentação desses nossos MBAs, se você clicar no botãozinho, você vai direto para a página, conhece, se quiser se inscrever, se inscreve lá, e também para os nossos minicursos semana que vem. E aí, eu volto aos nossos palestrantes aqui, né, nossos debatedores aqui, para que vocês deem uma visão de tendências aí. Vamos fazer o contrário, para o Josafá não ficar chateado que ele ficou por último na apresentação. A gente faz Josafá, Charles e Aloysio. Pode ser? Consegui, Luiz, botar você por último, Luiz. Vamos lá. Mas o melhor encerra sempre bem. Fala aí, Josafá. Você tá no mudo. Tá no mudo. Tá. Acho que agora foi. Vai aí. Fala aí. Foi. Foi. Tinha bloqueado aí. Ó, obrigado, agradeço, mas eu estava aqui pensando justamente nessa questão do Lunch by Fear, porque é fundamental que, no meu ponto de vista, o mercado entregue uma arquitetura da informação muito mais assertiva. Ponto. Isso é fundamental para o beneficiário entender quais são, principalmente, quais são os pilares de importância de interação com o operador e com o médico. Muitas operadoras hoje, elas têm um app. Você tem muita informação no app, mas você não tem custo de efetividade. Você não tem, por exemplo, ali um espelhamento de alguns exames que poderiam ser, por que não? Bastava criar um link onde ele baixasse ali os exames para ele poder interagir com o médico. Essa questão do custo de efetividade foi muito bem discutida pelo amigo Carneiro, quando ainda superintendente lá no Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, porque o beneficiário ele não tinha noção de se era melhor realizar a cirurgia ou realizar o tratamento. O tratamento é mais longo, a cirurgia é mais resolutiva. A questão é que a cirurgia pode tirar ele, no meu caso, tá? Eu tive um problema ortopédico, eu faço natação de longa distância, estava num treino lá, enfim, estourou uma hérnia aqui. Aí fui no ortopedista, a primeira coisa que ele falou, bom, você tem 12 quilos acima do peso, eu acho que você não vai ter paciência de perder peso. Se você nada, se você faz condicionamento físico e não perde peso, eu vou partir já para a cirurgia. Já fui pedindo os exames. E eu falei, olha, pera um pouquinho. Eu preciso verificar, preciso de uma segunda opinião, não estou dizendo que você está errado, não estou aqui para questionar tudo que você estudou. Eu vou pedir uma segunda opinião. E foi quando eu fui parar dentro de uma operadora de saúde suplementar, e a operadora me chamou e falou assim, ó, o que você precisa fazer é entender a importância da sua mecanopostura, se você está andando corretamente, se você está mastigando corretamente, se você está deitando corretamente. E eu preciso de um período de 120 dias.
se você me der 120 dias, eu vou provar para você que talvez você não precisa fazer a cirurgia. E foi o que aconteceu. Essa foi a minha primeira interação. Ou seja, hoje eu peso 16 quilos a menos do que eu pesava, na verdade mais, um pouquinho menos. Estou muito bem, não sinto dores nem nada. Eu quebrei o úmero na Costa do Sauípe, na Fenacor, e adivinha, vamos fazer a cirurgia que é a melhor opção. Eu fui parar num hospital na Bahia, e o médico falou assim, eu não vou te dar alta, cara, não vou. Isso é um absurdo, a recuperação do úmero, ela é tão ruim quanto a recuperação do quadril, você vai fazer a cirurgia. Eu falei, isso é uma imposição médica do médico que sabe o que está fazendo. Eu falei, imposição eu não aceito. Eu quero que você me libere aqui, me dê um diagnóstico do que eu preciso fazer e eu vou embora. Não vou liberar você. Eu falei, se você não me liberar, eu vou chamar a polícia. Isso é cárcere. Eu não quero fazer a cirurgia. E quando eu cheguei em São Paulo, os 2 ortopedistas que eu fui visitar falaram a mesma coisa. E aí eu fui falar com a minha fisiatra. Ela falou, Josafá, o processo é um pouco mais longo. A cirurgia é mais rápida. Inclusive tem uns pinos novos que os ortopedistas querem colocar, que o corpo vai absorvendo com o tempo, mas nós estamos falando de R$3.500 cada um. Não é isso. Se o plano não cobre, é porque não é reconhecido. Então eu não quero. Qual é o processo longo? Olha, vai ter que primeiro esperar colar o osso, depois vai ter que fazer condicionamento físico. Eu já voltei a nadar os meus 7, 8 quilômetros que eu nado por dia numa boa. É incômodo, não está 100%, não está. Mas eu não queria me sujeitar, inclusive, a, teoricamente, fazer a cirurgia e sair do meu convívio social por esse período. Era um absurdo, para mim não entrava na cabeça. E outra, eu nunca mais ia nadar do jeito que eu, teoricamente, gosto de nadar. E a minha fisiatra falou, não vai ter posição de nado mais. Eu tive amigos que fizeram cirurgia de manguito há coisa de 5 anos atrás e tem dificuldade de andar de bicicleta. Já falei, vamos rever, procura um ortopedista, porque hoje tem uma outra condição de ozônio, tem um outro tratamento, e já começaram a verificar essa resolutividade. Mas o foco principal do profissional é o ato cirúrgico. Então, o que é o ato cirúrgico e o que é o tratamento? O beneficiário não recebe essa informação pelo app, quando ele visita um ortopedista e há uma indicação, por exemplo, de cirurgia. Ele não consegue entender ali por que fazer uma cirurgia ou por que fazer um tratamento. É mais demorado, mas talvez seja mais resoluto, porque numa condição que você conserta a tua mecanopostura, e essa operadora me ensinou coisas absurdas que eu não praticava, e principalmente aqui em casa, nós tínhamos alguns carros, a gente vai comprando carro e não vai trocando, isso é um absurdo, né? Mas enfim, e nós tínhamos aqui um custo físico com seguro, e eu falei, vamos começar a vender carro, mas enquanto não vende, temos que aprender a usar. Quando você senta no banco do teu carro, o teu espelho ele tem que estar regulado para você. Quando ele não está regulado para você, 2 opções. Ou minha esposa ou minha filha usaram o carro, ou eu estou sentado errado. Começa por aí. Alongar, olha que coisa maluca, alongar a língua, mastigar várias vezes. Quando você sentar em cima dos iscos. Isso é uma educação perene que nós temos que entregar para os beneficiários, para que eles, inclusive, não sofram desnecessariamente. Porque os médicos estão condicionados a ganhar dinheiro. Eu me surpreendi quando o Aloysio comentou. Eu passei mal aqui em casa por uma condição de uma comida condimentada, vinho, essas coisas, sobremesa, e eu fui parar no hospital. Eu tinha um debate do novo livro do Tony Bellotto, que eu adoro os livros do Tony Bellotto, guitarrista do Titãs. Eu fiquei uma semana internado e não consegui debater com ele, foi o que mais me revoltou. Fizeram 12 exames de enzimas para mim, os 12 negativos. Eu falei, gente, vocês estão brincando. Vocês me colocaram numa UTI e estão tirando o direito de pessoas que de fato precisam estar na UTI. Então, veja o que nós estamos vivendo. Então, para mim, essa visão de tendência de mercado de saúde suplementar é informar para o segurado custo de efetividade, o que é cirurgia, o que é tratamento, qual é a melhor, ajudar ele na educação e no melhor empoderamento. O app está lá para que tenha informações suficientes para que ele também possa se empoderar e tomar decisões. E ainda interagir, nem que seja por telemedicina, com um médico que explique de fato qual é a verdadeira necessidade desse tratamento ou da cirurgia. Então, para mim, para que seja muito mais resoluto, ele tem que saber, para cada R$1 que ele gasta, onde está indo esse dinheiro. Porque se você paga R$1 de plano de saúde, você pode gastar até 1 milhão. Né? Porque a saúde, teoricamente, você tem que usar o dinheiro para devolver para a sociedade que acreditou na operadora de saúde a resolutividade de um problema muito mais sério do que só, teoricamente, a promoção da saúde dele. Então, o bem da verdade é que a saúde tem preço.
né? Ela tem um custo. Só que o beneficiário precisa entender. Muitas pessoas, muitos beneficiários, quando cobram, eu pago o plano de saúde, eu tenho direito. Você tem direito, sim. A questão é que você precisa entender até onde vai os seus direitos. Porque eu estou usando do mutualismo. Quando esta empresa, o chão de fábrica, começou a questionar o porquê que o nível decisório, diretoria, supervisão, superintendência, vice-presidente, inclusive, estava usando muito mais com despesas de reembolso e começaram a cobrar o porquê dos reajustes, o RH falou assim, eu estou com problema. Eu falei, você não está com problema, você está com solução. Porque ele é o maior investidor. Você desconta, teoricamente, 15% do salário dele, do plano de saúde, e ele não recebe, na verdade, o retorno do que de fato é. Então, para mim, educação, empoderamento, usar o app de uma forma mais qualificada para informar o próprio segurado, o custo de efetividade para que ele possa escolher entre a cirurgia e o tratamento, para mim é fundamental e vai fazer com que as operadoras interagindo com os beneficiários, ouvindo os beneficiários, interagindo com os médicos, exigindo uma questão muito mais próxima à congruência desse elo, para que se acompanhe a jornada do beneficiário, nós começaremos a ter uma maior resolutividade. E defendo, de forma assim, absurda, do meu ponto de vista, extrema, subrogação de direito de gastos que não são causados por doenças, sim por um terceiro, e bonificação para aquele que usa o plano de saúde muito bem. Desculpa ter estendido aí, gente, mas é meu foco. Show de bola, gente. Aqui, então vou deixar a mesma pergunta aqui para o Charles. Não, vai ser bem resumido, tá? Só para tentar fazer com que algumas pessoas entendam que a gente fala e esquece de falar uma coisa. Nós hoje temos, e talvez as grandes quantidades de matérias, elas não sejam mentirosas, elas são reais, até pode ser até, como disse a nossa colega lá, né, a Patrícia, né, de que tiraram o oxigênio, de que fizeram qualquer coisa. Nós temos 8,5 milhões de planos não adaptados à lei. Ou seja, que não há uma regulamentação específica sobre eles. Muito bem lembrado. Tá? 8,5 milhões de planos que não estão adaptados à lei e que não há nenhuma regulamentação específica sobre eles. Todos eles geram ação na justiça sem direito a ter aquela cobertura. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma das grandes preocupações, a minha única grande preocupação em relação ao taxativo, e que eu acho que há que haver uma mudança, até porque um colega aí colocou que nós três estávamos concordando que haveria que ter um pouco de discordância, e eu acho que baseado em lei você não tem que discordar, você tem que apenas trazer algumas ideias, algumas mudanças. A minha única grande preocupação é que a lei nunca falou, né, nunca falou e nunca cobriu, e aí sim há uma perda quando eu coloco o taxativo de uma coisa chamada home care. Tá? Nem sempre o home care é necessário, mas nem sempre o home care é desnecessário. Então há que haver uma ponderação entre a real necessidade, não para ser usado como assistência social, não para botar um enfermeiro para tomar conta do velhinho em casa, mas tem que se olhar isso com uma outra atenção, ou incluí-la, talvez nos próximos rolos, o home care através de uma regra específica. Todo lado do Josafá em relação à educação, a educação é fundamental, ou seja, não adianta melhorar a tecnologia, não adianta fazer absolutamente nada se não mudar a educação. Eu já vi empresas pararem para brigar porque uma operadora de odontologia não estava atendendo bem, e aí eu perguntei, você já parou a sua empresa para perguntar se as pessoas conhecem o que é sinistralidade, como funciona a sinistralidade, qual é a relação custo-benefício, que um funcionário pode gastar 1, 2, 3 milhões e a empresa banca isso? Você sabe qual é o custo da sua família no plano? Não, isso é perda de tempo. Não, não é perda de tempo. Isso é educação. E a mudança, pessoal, que eu acho para o futuro, é mudar, primeiro, o foco que começa a surgir agora em relação à atenção primária à saúde, que é fundamental, tá? Ou seja, tirar o cara do hospital. Né? Nós temos ainda um processo de hospitalocentrismo, ou seja, tudo está no hospital, e não é isso. Tem que ser fora, tem que ser num lugar... É a visão do SUS na saída da saúde. Exatamente isso. Outra coisa que eu vi aqui nos comentários, o Estado tem que, de novo, o Estado não tem que nada, o Estado não tem que se meter na saúde suplementar, ele pode criar a regra e acompanhar, mas, de novo, para acompanhar tem que acompanhar o todo, não a parte, como o Josafá também falou aqui. E, por último, eu acho que a mudança de remuneração, que a gente tem falado muito sobre isso, né? Hoje o médico ainda trabalha por
fee for service, ou seja, ele recebe pelo que ele trabalha. Isso é absurdo. Eu tenho que trabalhar por performance. Se ele tem uma boa performance, ele recebe. Então é melhor pagar um salário melhor para um grupo menor de médicos que dão mais resolutividade no processo do que encher consultório que nem INPS. Deixa eu só fazer uma observação aqui para a Cristina, que é o seguinte: a Cristina falou que trabalha numa clínica de transição de cuidados. Tem um paciente lá que entrou por liminar em 2012 e está lá até hoje, né? Eu Enfim. tenho uma paciente, Sérgio, só um minutinho, que está há 7 anos no Copadora, internada, num quarto particular no Copadora, há 7 anos numa liminar contra a Golden Cross. 7 anos. É isso aí. Né? Tá bem, fala com todo mundo, tem acompanhante, tem tudo. Eu conheço um caso, né? Não vou dizer qual é a operadora, que a pessoa me fez contato por conta de um contato, né? Enfim, familiar, me dizendo que a pessoa estava em home care em casa, né? Com uma equipe lá, né? Assim, médico que passa lá, etc, etc. E que estavam trocando, a operadora estava trocando a empresa que fazia o home care. E disse que ela ia processar a operadora e tal, não sei o quê. Como conheço as pessoas da operadora, entrei no circuito, né, com o diretor médico da operadora e disse: olha, tem um caso que é esse, dá uma olhada para mim e tal, não sei o quê, ver o que está acontecendo e tal, não sei o quê. Prontamente o diretor fez contato com a pessoa para entender o que era e tal, não sei o quê. Bom, quando ele foi olhar o processo, né, assim, tinha 3 liminares. Esta pessoa tinha origem na justiça, né, e por isso sabia o que estava fazendo. A pessoa que me fez contar também tinha origem na justiça. E tinha três liminares, uma era complementar à outra. Ou seja, a pessoa está há 11 anos em home care em casa, né? E tudo que o pessoal quer é ter alguém lá para tomar conta daquele fardo, porque o nome é fardo, tá certo? Né? E aí é o seguinte: quando você tem um processo de home care que pode ser bem legal, né, se bem feito, né, para você tirar uma pessoa de uma determinada situação, isso é uma coisa, né? Uma outra coisa que a gente tem que parar para pensar e ver como resolve na frente é uma coisa de cuidados paliativos. E talvez você tenha que ter clínicas para fazer cuidados paliativos, né? Instrumentos para fazer isso. Agora, o fato é que quando uma pessoa entra em home care, não sai mais. Entendeu? Não sai mais. E a justiça garante isso. Entendeu? Quando você olha, né, para as pirâmides demográficas e começa a pensar que nós estamos envelhecendo, né? Todo mundo aqui, exceto a Luísa, está chegando nos 60, o Charles já chegou, eu estou chegando agora em agosto, o Josafá. E foi assim, né? Daqui a pouco, né? Assim, nós teremos muitos casos, né, de home care. E isso explode o sistema, gente. Então a gente tem que criar soluções para isso, com inteligência, né? E levando em consideração a humanização dos processos. Coisa que hoje, home care, pode ser tudo que você quiser, menos humanitário, não é? Tá certo, né? Então a gente tem que começar a pensar de uma forma diferente. E é por isso, né, que eu vou desde já dar uma informação para o Aloysio, né, para as considerações finais dele, que ele vai ficar feliz que o Flamengo já está perdendo de 1-0 para o Galo. Então, isso é um bom sinal para a gente terminar a noite, né? Mas dentro aí da sua pergunta de tendência, Sérgio, vamos lá. Eu entendo o seguinte, né? Em vários setores da nossa sociedade falta segurança jurídica. A ausência de segurança jurídica, ela tem um efeito muito danoso à sociedade. Se você não tem segurança jurídica, o empresário não quer investir, porque ele não sabe se as regras do jogo serão cumpridas e mantidas. Se você não tem segurança jurídica, o consumidor não vai querer adquirir aquele produto ou serviço, porque ele não sabe se ele terá, se lhe será entregue aquilo que lhe foi prometido. Então, a segurança jurídica, esse nome tão falado nos últimos tempos, ela é um elemento essencial para qualquer desenvolvimento de país que se deseje, em qualquer setor, em qualquer segmento.
seja ele no segmento da saúde suplementar, seja ele no segmento de informática, seja ele no segmento de startups, você precisa ter a segurança jurídica. E o que nós esperamos com essa questão do julgamento do STJ, e esperemos que não haja nenhuma alteração futura em relação a isso, é que, em havendo a segurança jurídica, em se mantendo a aderência ao rol de procedimentos, que é o balizador para as operadoras precificarem e criarem os seus produtos, que daqui a um tempo a precificação possa cair. Por quê? Porque se você mantiver a segurança jurídica, o custo da judicialização deixará de existir. Claro. E aí, com isso, a minha esperança utópica, por assim dizer, é que, com o tempo, o produto plano de saúde se torne mais acessível. Porque não tenham dúvidas, a judicialização contribui e muito para o alto custo de acesso ao plano de saúde. É isso. Tá? Então, era isso, Sérgio. Eu acho que, para Tá finalizar... bom, olha, eu estou muito feliz, não sei quem nos assistiu, né? Assim, estou muito feliz, né, em relação a isso. Na sequência, assim, eu fiz um convite para as pessoas aí, quem quiser participar de um grupo de WhatsApp aí, Saúde e Mercado, tá aí no chat, né? O link para todos aí. Enfim, eu já coloquei lá os convites. A Melissa já me disse aqui que já enviou para todos aí por e-mail, né? Aqueles materiais que eu falei para conhecer, fazer inscrição nos minicursos semana que vem, enfim, né? E também para conhecer os MBAs. E eu já botei lá no Saúde e Mercado, e assim, na sequência, aí mais pro final de semana, a Melissa vai me mandar a gravação, eu vou pendurar essa gravação no YouTube, e aí mando lá no grupo o link lá no Saúde e Mercado para quem quiser ver. Aí vocês podem mandar para quem vocês quiserem, porque assim, nosso papo aqui é aberto. Lembrando para vocês aqui que nós estamos no ambiente acadêmico aqui da Universidade Católica de Petrópolis, o IPTEP, que é o conveniado local aqui do Rio. E é sempre um prazer, né, ter os alunos aqui para essa discussão que contribui para todos, né? Os alunos aqui do MBA Saúde Suplementar, do MBA Gestão de Hospitais e Clínica, do MBA Seguros e até do MBA Governança, Risco, Controles e Compliance, e também todas as pessoas aí do mercado, porque tudo que a gente diz há muito tempo é que, né, nós, né, temos uma função social de disseminar a cultura, né, de seguros, a cultura de saúde suplementar para todo mundo. E quanto mais a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter um mercado melhor, né, um mercado mais robusto, mais resiliente e, sobretudo, mais interessante para todos, posto que, né, a gente, né, a gente estará, né, sempre, né, do lado, né, do bom lado, digamos, do mercado, né, que é o lado que estuda, né, e que faz as coisas acontecerem. Tá legal? O Cristiano Plat nos ajudou, botou o chat, o convite lá para o grupo, né? Tá aqui no bate-papo. Eu vou dar aqui 2, 3 Aliás, minutinhos queria aqui para o aproveitar pessoal. aí e colocar aí, grande doutor Cristiano Platt, prazer imenso ter aí a sua presença aí, Isso. engrandecendo a nossa audiência. Obrigado aí pela participação. Tá Valeu, legal. valeu. O Josafá caiu o áudio, mas assim, eu quero de novo, né, agradecer a todo mundo. A Camila Alexandre também colocou. Tô com saudade de você, Camila. Muito tempo que não vejo. E assim, né, foi nossa aluna. Um grande abraço para todos. Né? Eu acho que o Galo tá quase fazendo o segundo, para quem quer ver lá. Né? Assim, Sérgio, por e favor, Sérgio. para Tem um quem. pobre coitado flamenguista aqui, pelo amor de Deus. Pois é, mas amanhã, quem quiser, estaremos lá contra o Cruzeiro no Maracanã. Entendeu? Para, né, enfim, né, a partir das 7, né, Luiz? 7, o setor sul já está lotado, né? Nós estaremos lá. Tá, gente? Valeu. Então, um abraço para todos aí, forte abraço mesmo, bom final de semana. Valeu, A gente pessoal. aguarda Obrigado aí. vocês na semana que vem no bate-papo, ok? Valeu, Aos valeu, um meus abraço. queridos Aloysio, Charles e Josafá, muito obrigado como sempre aí. Obrigado, Sérgio, pelo convite, cara. Obrigado aí. Vamos na área. O prazer foi meu de poder participar aí numa mesa tão seleta, Sérgio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu. E vamos voltar a se encontrar lá, ô Luiz.
Agora que ele tá fazendo dieta, vamos ver se ele paga o churrasco, né? Tchau, tchau, pessoal. Abraço. Valeu, Tchau, gente. tchau. Abraço, Valeu. gente. Tchau, tchau. Pode encerrar, Melissa, a gravação aí. E eu vou tentar sair aqui. Falou?